Fala galera, eu sou o Eric Morgado e eu vim aqui para falar um pouco sobre gestão de banho e tosa, gestão do seu pet. Então a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dicas para você ter um banho e tosa de sucesso. São 10 dicas para você ter o seu pet de sucesso. Só para a gente se conhecer um pouquinho mais, eu sou o Eric Morgado, eu trabalho no mercado pet há 20 anos, sou especialista aqui Clon, trabalho com várias marcas dentro do mercado pet e sou dono da Personal Pet Escola. Eu decidi empreender há 10 anos atrás, num mercado completamente diferente do que é hoje. E hoje a gente vem numa crescente muito grande, a gente vem conseguindo acompanhar uma evolução do mercado. E essa é a principal característica do mercado pet atual. O constante crescimento, a constante evolução, a mudança de comportamento do nosso público. Tá? Uma coisa que a gente consegue acompanhar diariamente. As pessoas hoje estão tratando os pets como filho. E a gente tem que estar presente nessa nova característica dessas pessoas, tá? Então eu vou falar um pouquinho, se vocês tiverem dúvida pode mandar aí que a gente vai tirando essas dúvidas. E vamos lá. Quando a gente pensa em montar um pet, a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é ter um planejamento. Hoje é muito comum que em um bairro ou em uma rua tenha mais de 10, 15 lojas. Né? A gente sabe que hoje tem mais de 30 mil lojas espalhadas pelo Brasil, cada uma com seu diferencial. E quando a gente monta um negócio, a gente tem que se preocupar o porquê que o cliente vai até a nossa loja. Qual que é o diferencial seu do seu concorrente? Por que que o cliente vai levar o pet dele no seu banho e tosa e não vai levar na concorrência? Né? É muito importante conhecer o nosso público. Então, antes de começar a montar a sua loja, eu aconselho vocês a fazer um planejamento. Né? A gente tem vários meios de planejamento, tem um que eu gosto bastante que é o Canvas. É um planejamento bem útil, bem fácil e bem visual, onde você consegue saber qual que é a proposta da sua empresa, quais são os seus clientes, quem você vai atender, quais são os canais de comunicação que você vai ter com ele. Tá? Para ficar uma coisa mais fácil, para você não ficar dando tiro de canhão em passarinho, para você conseguir ter um marketing direto com o seu cliente, para não ficar disputando preço. A gente sabe que hoje dentro do mercado pet, preço é besteira, né? O cliente vai na sua loja não porque é o mais barato, mas porque ele se identifica com o teu atendimento, se identifica com o seu serviço, se identifica com a tua empresa. Então, só para a gente ir falando um pouquinho, o Brasil é o segundo maior mercado do mundo. Isso quando a gente fala de faturamento. Dentro do mercado de banho e tosa, eu acredito que a gente esteja em primeiro lugar do mundo. Por quê? Os nossos clientes eles têm a cultura de levar os cães para tomar banho. Então, pelo menos uma vez por semana, a gente tem aquele cliente dentro do banho e tosa. Muitas vezes porque mora em apartamento, tem que deixar o cachorro limpo para conseguir... tem que deixar o cachorro limpo, porque está morando no apartamento, o cachorro sobe na cama. Então a gente precisa entender essa dificuldade do nosso cliente para conseguir sanar isso daí de uma maneira eficiente. Cada vez mais, quando a gente tenta falar de mercado pet, quando a gente tenta falar de loja, a gente tem que começar a imaginar o que a gente vai fazer e para quem que a gente vai fazer. Monte esse planejamento. A primeira dica é essa, é bem simples. Coloca no papel tudo aquilo que você quer fazer, para quem você quer oferecer, como você vai fazer, quais são os custos desse serviço ou produto que você vai oferecer dentro da tua loja, quais vão ser os serviços que vocês vão ofertar, né? Eu vou oferecer banho, vou oferecer tosa, vou oferecer hidratação, vou oferecer quais produtos, tá? Junto com esse planejamento, estabeleçam metas, para que vocês consigam saber qual que é o seu ponto de equilíbrio, quanto você precisa ganhar por mês para você conseguir pagar suas contas, quais são as despesas principais, quais são as despesas fixas, as variáveis, quem que eu posso contratar, quem que eu não posso. Isso tudo é importante que você tenha esses dados antes de você estar montando o seu negócio, tá? Tem bastante informação hoje que você consegue buscar com várias empresas de consultoria ou Sebrae ou empresas especializadas no segmento. Tem alguns sites de associações que vão dar para vocês
números precisos, números exatos para que vocês possam estar buscando essas informações e tentar montar esse planejamento da maneira mais assertiva possível. Montei esse planejamento, sei o que eu vou fazer, para quem que eu vou trabalhar, a gente precisa pensar na estrutura. Pensando na estrutura, a gente precisa entender quantas banheiras, quantas mesas de atendimento, quantos secadores, quantos sopradores, qual que é a vida útil desse equipamento. Uma coisa que eu quero falar para vocês, quem acompanhar esse vídeo até o final vai estar concorrendo a um sorteio de um soprador Max da Kiklon, hein? Então não deixe de acompanhar esse vídeo por inteiro, beleza? Quando a gente pensa na estrutura, a gente tem que pensar qual que é a capacidade máxima de atendimento e quanto que isso vai render para a gente no final do mês. Muitas empresas que eu vejo aqui no mercado, elas nascem falidas. Por quê? O número de atendimento, por mais que trabalhe, a capacidade da estrutura não vai conseguir nem pagar o aluguel. Não sei se vocês vão conseguir entender o que eu estou falando, mas por exemplo, eu pago um aluguel de R$5.000 e eu tenho uma mesa e um secador. Se eu trabalhar todos os dias em período integral, vai ser muito difícil eu ter um faturamento onde eu vou conseguir cobrir esse custo. Porque além do custo do aluguel, a gente tem custo de produto, tem custo de depreciação, tem várias outras coisas que envolvem o nosso trabalho. Outra dica é você pensar na estrutura elétrica, né? A gente sabe que cada secador tem uma resistência, essa resistência vai ter um consumo de energia grande. Então, se a capacidade elétrica não conseguir suprir a quantidade de secador que vocês têm, vocês vão ter problema, né? Vai ter fio, vai ter, vai derreter fio dentro do seu banho-tosa na inauguração, por exemplo. Então, contrate um eletricista de confiança, faça o cálculo com o engenheiro elétrico para que vocês tenham todos esses dados em mãos na hora de montar o seu PET. Cuidado também, outra dica é a parte hidráulica. A gente sabe que quanto mais rápido a gente conseguir dar banho no cachorro, melhor é o nosso faturamento. Se a quantidade de água que sai do seu chuveiro, por exemplo, for fraca, ou então tiver problemas quando acabar a água, você vai diminuir a sua capacidade de produção. Então, assim, pensa nisso, né? Muitas vezes a gente precisa de uma bomba de água para conseguir ter uma vazão maior de água, tá? E aí, quantas banheiras eu vou precisar montar dentro do meu banho-tosa? A gente tem que fazer o cálculo mais ou menos por tempo. Então, quando eu vou prestar consultoria numa loja, ou quando eu vou falar sobre montagem de banho-tosa, eu penso sempre assim, cada banheira eu vou demorar cerca de 10, 15 minutos de um cachorro pequeno para dar banho, né? Para passar os shampoos, os condicionadores. Para cada mesa eu demoro cerca de 35 a 45 minutos para secar esse cachorro, entre o uso do soprador e do secador. Então é importante você ter esse cálculo para saber que se eu der banho em 6 cachorros e eu tiver uma mesa, no período de 1 hora, eu vou ter que ficar com 5 cachorros molhados. Então assim, muitas vezes tem 3, 4 banheiras para 3, 4 mesas. Talvez se a gente fizer esse cálculo separado, a gente consiga entender que para cada banheira eu preciso de cerca de 3 ou 4 meses, 3 ou 4 estações de secagem para suprir isso daí, para que eu possa dar banho e tenha o tempo de secar, ok? Secador, normalmente eu preciso de um secador para cada estação de secagem. O soprador eu consigo dividir um soprador para 2 mesas. Então todos esses cálculos que vocês vão fazer vai baratear bastante na hora de você montar o seu banho-tosa, e que a rotatividade do teu cliente dentro do banho-tosa não fique uma coisa que vai te travar, né? Muitas vezes por 5, 10 minutos de perda de tempo num atendimento, a gente acaba perdendo o nosso horário de almoço, a gente acaba saindo da loja muito tarde. Então quanto mais organizado, mais fácil for a forma de você rodar dentro do seu banho-tosa, você vai economizar tempo e você vai conseguir atender mais clientes, tá? Então pensa na parte organizacional. Deixa bonitinho, mas deixa funcional,
rasqueadeira próximo da estação de secagem, produto de limpeza de ouvido, de limpeza de olhos, né? Toda a parte do pré-banho próxima da estação de banho, onde você consiga fazer de uma forma que fique funcional. Pensando na estrutura, na capacidade de atendimento, a gente tem que entender quais são os nossos custos. É importante porque a gente tem que entender que o custo de água por animal é um preço, o custo de luz por animal é outro preço, o custo de água por atendimento é um preço, o custo de luz por atendimento é outro preço. A gente tem que entender que uma hora a rasqueadeira vai quebrar e a gente tem que conseguir contabilizar essa depreciação para a gente ter dinheiro para trocar esse material. A gente tem que entender que a mesa daqui X tempo vai quebrar, né? É um móvel, ela tem o desgaste dela, assim como o secador, o soprador acaba o carvão. Normalmente os secadores da Kiklon tem uma garantia de 500 horas de uso. Se a gente for dividir isso daí por atendimento, cada cachorro, normalmente a gente usa o soprador de 7 a 10 minutos. Um cachorro de porte pequeno, um Shih Tzu, um York, um Maltese, que é mais tradicional dentro do banho e tosa. Então, quando a gente divide isso, 500 horas, por 10 minutos, a gente tem uma capacidade de atendimento X. Depois disso eu vou ter que trocar esse secador, né? Eu sei que no último cálculo que eu fiz, o faturamento com um soprador chega a... com 500 horas de uso, eu consigo atender cerca de 3 mil animais. Se eu cobrar, em média, R$50 cada atendimento, eu tenho um faturamento de R$150 mil até esse soprador parar de funcionar. O que significa que dentro desses atendimentos eu tenho que separar, por cada atendimento, um valorzinho de 16 centavos, 10 centavos para mim fazer essa troca desse equipamento, tá? Isso é uma coisa normal, cada equipamento vai ter uma depreciação, né? A gente pode falar isso do chuveiro, por exemplo. Hoje o chuveiro dá muito problema dentro do banho e tosa, a gente não tem um chuveiro específico para banho e tosa, então acaba acontecendo o quê? Que ele queima, a gente tem que trocar resistência, isso tem um custo. Imagina, se você não separar um troco por atendimento, vai chegar uma hora que você vai ter que tirar do seu bolso, do seu prolabore, das suas férias, para que você possa estar arrumando esse chuveiro. E muitas vezes na correria do dia a dia a gente acaba não tendo esse dinheiro na mão. E aí você vai fazer o quê? Você para de trabalhar, você começa a atender com um chuveiro frio, ou se der sorte for chuveiro, né? Às vezes pode ser um secador, um soprador que quebra e você não tem condições de trocar. Então pensa na definição de preço com tudo. Eu costumo fazer o cálculo mais ou menos assim, ó. Custo fixo mais custo variável mais a margem de lucro. Isso vai dar um X. E aí eu começo a entender se esse X está dentro do mercado, né, dos meus concorrentes, o preço está bom, ou eu preciso diminuir esse custo. O custo fixo, gente, é tudo aquilo que você vai ter que pagar, mesmo que você não atenda nenhum cachorro. Por exemplo, não fiz nada esse mês, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar meu prolabore, eu tenho que pagar meu computador, eu tenho que pagar a taxa da máquina de cartão, eu tenho que pagar meu funcionário, tá? Esses são os meus custos fixos. Levantem todos os seus custos fixos e comecem a somar. Depois divide pela quantidade de atendimento. Se você não atendeu nenhum cachorro ainda ou ainda está pensando em montar a sua loja, faça uma projeção. Se eu atender de 0 a 100 cachorros, qual vai ser o custo fixo dividido por 100 cachorros? Se eu atender 200 cachorros, qual vai ser esse custo? E aí você começa a entrar no meio termo e começa a encontrar o seu ponto de equilíbrio. Já o custo variável é tudo aquilo que a gente gasta quando a gente atende um pet. Então, por exemplo, eu gasto shampoo quando eu atendo um cachorro, quando eu dou banho. Eu gasto água e luz quando eu atendo um cachorro. Eu gasto, que mais? Lacinho quando eu atendo. Qual que é o custo disso? Eu vou dividir todo o custo variável pela quantidade de cachorros que eu vou atender e eu vou somar isso junto com essa meta que eu tenho. Por exemplo, meu custo fixo é de 10 mil, eu atendo 100 cachorros, eu vou gastar quanto por cachorro? Meu custo variável é de R$10 por atendimento,
Eu vou gastar quanto em 100 cachorros? E aí a gente começa a ter uma ideia e a gente vai ter uma margem de lucro, porque também precisa ganhar dinheiro. Feito esse cálculo, fica muito mais fácil da gente identificar para onde está indo, o que eu estou gastando, o que eu estou gastando mais, né? E vocês conseguirem ter dados para falar se o seu negócio é legal, está rentável ou se precisa melhorar. Tá? Então vamos lá. Primeiro, planejamento. Dica número 1, planejamento. Conhecer o cliente. Dica número 1, planejamento. Eu falei do Canvas. Dica número 2, conhecer o seu cliente. Dica número 3, estrutura. Vocês saberem qual que é a capacidade máxima de atendimento. Dica número 4, definição de preço. Vocês precisam saber qual que é o custo da operação de vocês. Tá? Outra dica que eu dou, que eu acho bem legal também, é a gente falar um pouquinho sobre técnicas de venda. Depois que eu já defini o preço, depois que eu já fiz o planejamento, o que eu vou oferecer para o meu cliente? Eu vou oferecer banho, eu vou oferecer a tosa e o que mais? Isso daí todo mundo oferece. Querendo ou não, todos os pets oferecem banho, oferecem tosa. E o que eu posso vender para o meu cliente dentro do meu serviço? O que mais ele precisa? Né? Eu fiz uma brincadeira uma vez com o pessoal aqui. Se eu oferecer para o meu cliente uma escovação de dente de R$5, eu consigo trocar de carro no final do ano. Imagina você que atende 300 cães por mês, oferece uma escovação de dente para cada um deles. A gente vai ter 300 clientes com faturamento de R$5, e isso dá R$1.500 por mês. Se quando a gente multiplica no final do ano, a gente tem 18 mil. 1.500, 15 mil, mais 3, 18 mil. 18 mil reais extra, que eu não estou gastando mais tempo, eu não estou gastando mais produto, eu estou oferecendo uma escovação de dente. 18 mil reais é sua férias, né? 18 mil reais é seu carro novo. Quando a gente for falar de vendas, a gente tem que entender que isso é um serviço extra que a gente vai oferecer para o nosso cliente. Imagina você conseguir oferecer para os seus clientes uma hidratação e ele conseguir entender que isso vai ser um benefício para o pet dele, para o cachorrinho dele, que vai ficar melhor o banho com uma hidratação. Não é difícil de vender. O segredo da venda dentro do banho tosa é você simplesmente oferecer para o seu cliente. O segredo da venda dentro do banho tosa é você simplesmente oferecer para o seu cliente. Fazer com que ele entenda que isso é um serviço diferencial e você vai estar trazendo um benefício maior para ele. Tá? Pensando nessa parte de venda, a gente tem vários serviços extras, né? Tem tosas específicas, hoje a gente fala muito de hand strip, que são tosas para cães de pelagem dura. Tem vários tipos de hidratação dentro do mercado, tem tratamento de pelo, né? Tem penteados diferentes. Se você conseguir colocar isso num portfólio e oferecer para o seu cliente, você vai conseguir ter uma rentabilidade muito maior. O ticket médio vai subir dentro da sua loja e você vai conseguir ganhar muito mais dinheiro. Coloca isso dentro de um planejamento, faça a gente chama de POP aqui, né? Que é um procedimento operacional padrão, onde todos os seus colaboradores ou você mesmo vai atender o cliente dessa forma e vai oferecer produtos extras. Né? Muitas vezes o nosso cliente precisa disso, ele não sabe. Um desembolo associado com uma hidratação, associado com uma tosa. Pensa só se você conseguir oferecer uma tosa higiênica para o seu cliente a cada 15 dias. O cachorro vai estar sempre limpo, não vai ficar escorregando no piso e você vai ter um faturamento muito maior. A venda é a parte principal do seu negócio, né? Você pode ter a melhor empresa do mundo, se você não conseguir vender, você não é ninguém. A gente precisa ganhar dinheiro e a gente ganha dinheiro vendendo alguma coisa, solucionando um problema. Então entenda qual que é a necessidade do seu cliente, tracem estratégias para que você consiga atender esse cliente da melhor maneira possível. Venda, ofereça. Invista 5 minutos do seu dia em atender o cliente da melhor forma possível. Só aí você vai conseguir encantar o seu cliente e entender muitas vezes qual que é a real necessidade desse cliente, de levar o pet para tomar banho. Né? Eu canso de ver clientes que levam o cachorro para tomar banho porque o cachorro está com pulga. Gente, o banho não vai solucionar o problema da pulga. A gente vai tirar a pulga que tem lá, vai cair na hora do banho, mas na hora que chegar em casa ele vai estar com pulga de novo. E aí o cliente não entendendo isso, não sabendo disso, vai chegar e vai falar que seu banho é ruim porque não resolveu o problema da pulga.
a gente tem que fazer o cliente entender essa parte. Tem que falar para ele, ó, o banho não mata pulga, o que mata pulga são produtos específicos para isso, né? O banho serve para deixar o cachorro limpo e cheiroso. E é incrível o quanto de clientes que a gente perde por causa disso. O quanto de gente que eu vejo reclamando de outros pets, que levei meu cachorro para tomar banho e ele voltou com pulga. Porque a gente não tirou aqueles 5 minutos para entender o cliente. Então, vendam, conversem com o cliente, ofereçam serviços, tem estratégia disso. Falando de outra dica, a gente vai falar um pouco mais sobre organização dentro do pet. Só para vocês entenderem e ficar mais fácil, quem nunca aqui perdeu uma coleira de um cliente dentro do banho e tosa? Quem nunca aqui não sabe onde colocou o alicate de unha na hora da correria? Se as coisas não estiverem muito bem organizadas, muito próximo daquilo que você precisa, você vai perder muito tempo. Como eu falei para vocês, se vocês perderem 10 minutos procurando coisa ou procurando a coleira do cachorro, a gente perdeu o nosso almoço, a gente perdeu o nosso dia. Vocês vão sair da loja às 8 horas da noite cansado e frustrado porque não conseguiu atender todos os clientes. Então a parte organizacional do banho e tosa é fundamental para você ter o sucesso. A gente precisa estar tudo no seu devido lugar. Cada bancada precisa ter um kit básico para poder trabalhar, né? Eu estou começando com banho e tosa, só tenho uma estação de trabalho. Monta essa estação, tudo certinho, com rasqueadeira, com escova, com secador, com soprador, tudo próximo de você, para você não ter que ficar rodando no banho e tosa, perdendo tempo dentro do banho e tosa. Eu perdia muito tempo com os meus clientes por causa de coleira, por exemplo. O cliente deixava o cachorro com coleira, e muitas vezes eu colocava a coleira amontoada num canto, ou então colocava em ganchos para diferenciar qual que era a coleira de qual cachorro, e perdia. E aí o que acontecia? Eu ficava lá procurando a coleira do cachorro, mostrava para o cliente, muitas vezes o cachorro comia a coleira porque estava dentro da gaiola. Isso gera custos desnecessários. Quando a gente perde 1 minuto a mais do que o necessário para o atendimento, a gente está gerando um custo maior para a nossa empresa. A gente está gerando uma coisa que é a coisa mais... A gente está perdendo a coisa mais valiosa daqui dentro do banho e tosa, que é o tempo. O tempo dentro da prestação de serviço é a única coisa que a gente não consegue voltar. Se você perdeu 10 minutos procurando a coleira, esses 10 minutos vão te prejudicar o dia inteiro. Você não vai conseguir voltar e acelerar no próximo cachorro porque você perdeu esses 10 minutos. Pensa na parte da organização do seu banho e tosa. Faça de uma maneira que a circulação fique clean, que não fique esbarrando nas coisas. Tá? E pense na capacidade máxima de atendimento. Não queira abraçar o mundo, porque os clientes vão sentir que você está fazendo as coisas com pressa, vão ficar reclamando sempre por alguma coisa, né? Às vezes a gente atende mais do que a gente tem a capacidade, não sai daquela forma que o cliente está acostumado, ele acaba não voltando. Então, tenha tudo organizado, planejado, né? Dentro do seu planejamento já coloque a divisão do espaço, a divisão das coisas, para que você possa ter um dia mais tranquilo. Outra dica que eu vou dar, falando um pouquinho mais sobre serviço, aí eu vou falar na capacitação profissional. Como proprietário da Personal Pet Escola, eu defendo muito isso, que a gente tenha o treinamento adequado para cada serviço. Eu tenho que ter um banhista que saiba fazer exatamente o que ele está se propondo a fazer, né? Eu tenho que entender que hoje eu estou trabalhando com um filho de uma pessoa. Eu tenho que entender que eu preciso prestar esse serviço da melhor maneira possível. Então eu tenho que estar treinado, eu tenho que estar apto a fazer isso. Existem diversas tosas no mercado, a gente pode falar de 200 mil tipos de tosa bebê. Eu sei fazer isso, meu colaborador sabe fazer esse serviço. Eu preciso treinar para melhorar o tempo, para melhorar o acabamento, para melhorar a qualidade. Treinem, invistam no treinamento dos seus colaboradores, invista no treinamento da tua equipe. Quanto melhor for a tua equipe, melhor vai ser o resultado. E existem diversas formas de fazer isso de uma maneira segura para o empreendedor. A gente tem vários contratos que a gente pode fazer com o nosso colaborador, onde eu invisto na capacitação dele e em troca ele trabalha X tempo para mim, por exemplo. Tá? Converse com o seu advogado, com o seu contador, porque tem maneiras eficientes de estar prestando esse serviço. A capacitação profissional é uma coisa que hoje já se tornou obrigatória em muitas regiões. Por exemplo, um profissional dentro da área de banho e tosa hoje,
em São Paulo, ele precisa ter o certificado de banho e tosa. E esse certificado ele precisa ser renovado pelo menos uma vez por ano. Então ele tem que estar se requalificando anualmente. Isso é muito bom para quem está trabalhando certo. Né? Por quê? Está sempre aprendendo coisas novas, está preocupado com a qualidade no serviço. As tendências de tosas mudam todos os anos, todos os dias a gente tem coisas novas, a gente tem técnicas diferentes, equipamentos que facilitam o nosso trabalho, a gente tem produtos que deixam pelo X, deixam pelo Y, então a gente tem que estar atento a essa evolução. Como que a gente faz isso? Estudando, se capacitando. Você vai ver que quando você começa a treinar o seu colaborador, você começa a ter uma evolução muito grande dentro do seu segmento, dentro do seu banho e tosa, dentro da sua loja. Até mesmo o motorista, por exemplo, muitas lojas hoje dependem do taxi dog. O nosso motorista tem que estar treinado para atender o cliente, para não deixar o cachorro escapar numa caixa de transporte, para oferecer um serviço. Então, esse treinamento é fundamental para o sucesso da nossa empresa. Defina metas de maneira consciente. Quanto que eu preciso ganhar por mês para alcançar aquilo que eu preciso? Né? Eu preciso pagar minhas contas, eu preciso ter lucro, eu quero viajar no final do ano, eu preciso estabelecer metas. Essa semana eu preciso atender 100 banhos, eu preciso atender 100 clientes, eu preciso faturar 10 mil reais. Quando a gente coloca isso como meta, fica muito mais fácil da gente alcançar. Né? Pensa na meta, cada dia que você vai crescendo, você vai evoluindo e as suas metas vão aumentando. Eu alcancei determinada meta, meu banho e tosa precisa de 200 clientes cadastrados, eu preciso ter 200 clientes atendidos no mês. Eu alcancei essa meta, o que eu vou fazer agora? Eu vou gerar outra meta. Eu vou continuar crescendo. Né? Quando a gente perde essa meta, a gente acaba ficando cada vez mais murcho. Você só vai trabalhando porque você precisa trabalhar. Né? Eu, por exemplo, o meu sonho era participar de um concurso que existe lá nos Estados Unidos, em Nova York, que chama Interbloom. Então, eu estabeleci que em 2 anos eu ia conseguir juntar X por mês para que eu pudesse ir nesse concurso. Essa era a minha meta durante 2 anos. Então, em 2 anos, eu fiquei todo mês guardando X para mim conseguir ir para esse evento. Cada um vai ter uma meta diferente e cada um vai ter um desejo diferente. Então, pensa nessa meta como uma coisa construtiva. Não estabeleça uma meta impossível de você alcançar, porque cada vez que você não alcançar, a gente vai ficar um pouco mais frustrado. Estabeleçam metas que vocês consigam ir de degrau em degrau evoluindo. Eu falo muito dentro do curso, eu falo sobre sucesso, né? Que sucesso é uma coisa muito individual. Cada pessoa tem uma ideia de sucesso. Meu sucesso é trabalhar com o que eu gosto, né? Minha meta de vida é trabalhar com o que eu gosto. Eu vou alcançar o meu sucesso quando eu chegar em X patamar, quando eu tiver X carro. Para cada um de nós, o sucesso é uma coisa diferente. Alcançar o sucesso dentro do nosso serviço, eu acho que vai muito além de ganhar dinheiro, vai muito além de só trabalhar, mas para mim hoje sucesso é eu conseguir atender o meu cliente e ele ficar feliz com o meu serviço. Né? Eu sempre coloquei o dinheiro depois do trabalho, eu sempre gostei de primeiro mostrar o meu trabalho e depois pensar em dinheiro. E eu acho que as coisas vêm acontecendo de uma maneira bem legal para mim, porque hoje eu ajudo várias pessoas aqui dentro da escola, eu faço vários alunos realizarem o sonho deles de empreender, de montar seu próprio negócio, talvez de trabalhar com o que ama de verdade. E eu vejo nos olhos de cada um deles um brilho quando ele alcança esse objetivo, né? Quando ele consegue montar o seu negócio, quando ele consegue trabalhar numa coisa que ele gosta de verdade. E isso para mim é o meu sucesso, em poder ajudar essas pessoas a conquistarem o sonho delas. Então, pensem no sucesso para cada um de vocês, o que vocês desejam, o que vocês querem. Quando a gente fala de trabalhar dentro do banho e tosa, trabalhar com banho e tosa, trabalhar com pet shop, o que vai ser o sucesso para você? E trabalhe em busca disso, né?
faça com que esse sonho se transforme em realidade. Então, seguindo essas dicas que eu passei aí, eu acho que eu passei até mais de 10 dicas, mas seguindo essas dicas, fica muito mais fácil da gente se planejar para ter sucesso. Senão, você vai simplesmente montar uma loja, fazer o que 90% do mercado faz, atender e não sabe para onde você quer ir. Antes de montar seu negócio, defina, faça o planejamento, defina onde você quer ir, aonde você quer chegar. Não pegue só porque é legal, bonitinho trabalhar com pet, com banho e tosa, e simplesmente monte seu negócio. A dica mais importante é se planeje, se organize, saiba exatamente o que você está fazendo, estude, né? Se capacite cada vez mais e trabalhe bastante. Atenda seu cliente da melhor maneira possível. Faça o trabalho com amor. Saiba que aquilo que você está fazendo vai mudar a vida de alguém, né? As pessoas quando levam os cães para o pet, está levando o filho dela para tomar banho. Então seja aquela pessoa que vai abraçar isso da melhor maneira possível. E aí você vai conseguir alcançar o sucesso que você tanto almeja. Beleza? Bom, acho que é isso que eu queria passar para vocês. Se ficarem com dúvida, vocês podem entrar em contato. Tem várias linhas de pensamento aí para ter sucesso dentro do banho e tosa, várias dicas para vocês conseguirem alcançar ainda mais, evoluir ou aumentar o negócio de vocês. Eu espero poder ter contribuído com essa videoaula aí. E se vocês ficarem com dúvida, tem meu Insta, Eric Morgado. Eu tenho alguns vídeos no canal do YouTube da Personal Pet Escola. E tem o site da Personal Pet Escola também. Todos esses canais vocês conseguem falar comigo para esclarecer dúvidas, ou que a gente possa trocar um papo aí mais individual, sei lá, tirar qualquer coisa que eu possa ajudar aí para vocês. É só entrar em contato por esses canais. Valeu, obrigado mesmo, obrigado pela oportunidade de estar nessa videoaula. Espero poder aí ajudar ainda mais vocês. Valeu!